Este programa é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores. Está começando um programa diferente de tudo que você já viu e ouviu. Um programa que traz a você a notícia do jeito que ela é. Eu sou Antônio Jardas e apresento a vocês o Informa Brasil. O Informa Brasil é o programa que vai trazer a você a informação que um dia poderá mudar o futuro do nosso país. Hoje, em nossa bancada, eu tenho o prazer de ter aqui o meu grande amigo aí de muitas lutas, muito tempo já, Bruno Zancan. Uma pessoa que, para mim, tem uma história sensacional, um grande amigo, Bruno. Falar de você, para mim, é sensacional, porque você e eu sabemos tanto que a gente já caminhou junto, foram várias histórias, vários trabalhos, né? Então, é um prazer ter o meu João Santana aqui comigo aqui hoje. Seja bem-vindo, Brunão. O prazerzaço estar aqui participando pela primeira vez do Informa Brasil. Parabenizar você, né, por esse espaço, que acho que é muito importante trazer essas ideias progressistas para frente, né? Olhar o Brasil de uma forma diferente. Parabéns aí pela iniciativa. Eu acompanhei alguns programas já, acompanho bastante no Instagram alguns cortes, né? Que a gente é da época da era da tecnologia, a gente acompanha só os cortes, a gente não vê o programa todo, mas eu estou acompanhando e parabéns pelo trabalho aí. Obrigado. Brunão é dono da Marketing, uma das melhores agências de marketing hoje do Brasil, muito focado em lançamento de produto, estratégia de marketing para a empresa. O Bruno, para quem não conhece o Bruno é um expert em campanhas políticas, já trabalhamos juntos em várias campanhas, ficamos confinados aí em alguns Big Brothers da vida aí por vários dias. Em campanhas chegamos a ficar 40 dias confinados dentro de espaço aí dentro de casa, ficamos 6 meses, 1 ano aí trabalhando, caminhando Sim. junto na estrada. Então a gente tem muita história, né, Brunão? Muita história. E o mais legal da comunicação, falando de marketing político, é isso, né? Eu consigo acompanhar e ver a evolução que teve o marketing de comunicação política, principalmente, né? Primeira campanha que eu fiz na vida foi em 2012, eu não sabia absolutamente nada. Hoje, o candidato que eu fiz à eleição é vice-prefeito da cidade aqui do município de Santa Bárbara do Oeste, meu grande amigo Felipe Sanches. Um abraço se você estiver assistindo, Felipão. Um abraço, Felipe. Tem que trazer você aqui, hein, Felipe? Tem que trazer o Felipe aqui. O Felipe foi meu primeiro case de comunicação política. Ele gostava muito das ideias que eu tinha, né? Eu já trabalhava com comunicação, mas nada voltado na política. Eu estava iniciando a minha jornada aí na comunicação. E o Felipe, ele tem uma cabeça de muito marqueteiro, né? Então, quando ele me trouxe para o projeto dele, para a primeira eleição dele, ele falou: Brunão, cara, eu quero fazer uma campanha como se fosse de prefeito, só que sem orçamento. Então a gente fez tudo num escritório muito pequeno que eu tinha aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste. A gente fez toda a nossa comunicação ali. E dali me veio 2 paixões, né? A paixão por política, porque eu não me interessava muito por política, então eu não conseguia olhar para a política do formato que eu olho hoje. E eu vi que a comunicação poderia ser muito mais do que aquilo que eu estava enxergando. Então, em 2012, na primeira campanha política do Felipe, ele me ensinou bastante, porque ele vinha desse nicho político, ele já trabalhava na prefeitura. Então, quando ele veio para ser candidato em 2012 pela primeira vez, era um projeto ousado para a cidade de Santa Bárbara do Oeste. Fazia muito tempo que a igreja não tinha um representante, então a gente tinha essa missão de transformar o Felipe no primeiro vereador da igreja depois de muito tempo, e a gente conseguiu. E no ano de 2012, quando eu fiz, que a gente colocou a campanha do Felipe na rua, que a gente fala, né? Outro grande ícone da cidade, o Fernandinho Rome Zanata, também estava se lançando a candidato
a vereança aqui de Santa Bárbara, do município. Ele tava com a comunicação dele pronta, feita, e falou, Brunão, muda tudo pra mim. Eu mudei. Então, de lá pra cá, eu comecei a fazer campanhas políticas e eu fiz muita campanha política, muito. Ajudei, pra você ter uma noção, eu ajudei a atual governadora do estado de Pernambuco, meu amigo. Raquel Lira, eu ajudei Eu ela. falo pra vocês, pessoal, é o João Santana aqui do interior de São Paulo. Eu ajudei ela lá de longe, o pastor Eliseu, que é aqui de Santa Bárbara, foi pra lá. Bruno, eu preciso de uma ajuda, porque é uma comunicação voltada pra igreja. Você falou um nome muito bacana, o pastor Eliseu, um forte abraço, pastor Eliseu. Eu tenho uma história bacana com o pastor Eliseu, cara, cortando C. O pastor Eliseu, as pessoas que me conhecem sabem, eu sou evangélico, sou cristão, e o pastor Eliseu, ele me consagrou quando eu tinha 17 anos, cara. Oh. Na época eu fui um dos diáconos mais novos a ser consagrado pelo ministério aqui na época eu frequentava Madureira, hoje eu sou batista, na época eu era Madureira. E foi um episódio muito bacana, ele sempre me marcou a minha história. O pastor Eliseu foi uma pessoa que sempre me apoiou muito, o pastor Júlio, que era meu pastor, ainda é pastor ainda em Santa Bárbara, um homem de Deus. Um abraço para vocês aí. Exatamente. Então, hoje está no Pernambuco, o pastor Eliseu lá. O pastor Eliseu hoje é pastor presidente do estado de Pernambuco. Então, tá lá no Pernambuco. E aí, a gente conversou muito. A gente teve essa missão e de lá para cá eu não parei mais. Então, eu fui evoluindo, ajudei, fiz campanha deputado estadual, federal, prefeito. Muito, muito. Inclusive, na comunicação, eu sempre permeio, né? Não sou nem de direita, nem de esquerda. Aí tinha falado sobre isso. Eu sou da comunicação. Porque hoje em dia, no Brasil, é muito difícil as pessoas entenderem isso. Porque no Brasil, as pessoas levam a política como time de futebol. Você é Flamengo, você é Corinthians, você tem que ser Flamengo e Corinthians até o final da vida. Você não pode mudar. Você vai nos outros países, Estados Unidos, você vai nos países de primeiro mundo que são evoluídos, as pessoas elas tendem a mudar de posição política de acordo com a situação que o momento se encontra. Sim. E você que atua nessa área, que trabalha, que tem que defender o seu ganha-pão, o seu trabalho, às vezes não pode ficar escolhendo a ideologia. Você tem que escolher a proposta de trabalho. Qual que é a proposta? A pessoa é uma pessoa honesta, ela vai fazer o serviço certinho, vai pagar? Então, assim, você já trabalhou tanto para políticos de direita conservadores, como para políticos de esquerda que tem uma ideologia diferente. Exatamente. Maricá, por exemplo, você fez campanha em Maricá? Ó, eu vou trazer essa alusão que o Jardas falou. Em 2018, Bolsonaro foi eleito. Era a mudança que todo mundo esperava, Bolsonaro foi eleito. Em 2020, eu fiz uma campanha política para os dois extremos. No município de Maricá, que é do Rio de Janeiro, eu fiz uma campanha para um cara que era bolsonarista na época, o Ciro, meu amigo Ciro. Então eu fiz uma campanha para o Ciro, na época ele era Bolsonaro, Deus, pátria e família. E em Americana eu fiz a campanha em 2020 para Lourdinha Ginete do PT, no mesmo ano. Então, caramba, você conseguiu fazer os dois ao mesmo tempo? Consegui fazer os dois ao mesmo tempo. A Lourdinha Ginete, e assim, cara... Dois candidatos a prefeito. Os dois candidatos a prefeito, ao executivo. Se você pega e analisar o seguinte, eu falei pra ela, eu não vou conseguir acompanhar, estar presente na tua campanha aqui, porque eu já tinha um compromisso em Maricá. Só que ela falou, não, eu preciso da sua comunicação. O que eu fiz? Eu montei um time, um fotógrafo, inclusive o fotógrafo faleceu, foi atropelado, acho que era Renan. O Renan, eu lembro. Ele foi atropelado, eu contratei o Renan, ele fazia as fotos pra mim da Lourdinha, acompanhava ela, principalmente nos finais de semana, então o Renan fazia as fotos pra Lourdinha Ginete e acompanhava ela nas agendas de prefeito em 2020, e eu toquei a campanha no Rio de Janeiro, junto com o Helder e com a equipe de lá do Ciro, lá de Maricá. Então eu consegui fazer os dois extremos no mesmo ano. Caramba. Então lá no município de Maricá eu fazia Ciro Fontoura, que era Bolsonaro, Deus, Pátria e Família. Uma campanha conservadora. Exatamente. E aqui em Americana a gente tocou a campanha Lourdinha Ginete do PT. Uma campanha mais liberal, mais progressista. Liberal. E assim, cara, e aí eu consegui entender um pouco dos dois lados. Eu sou um cara que eu não gosto muito de extremos, nem de direita e nem de esquerda. Eu não gosto de extremismo. Então eu consegui entender os dois lados e os dois lados eram bem ponderados. Por quê? Porque lá no município de Maricá, caso você que esteja assistindo não conheça, lá em Maricá, lá quem reina é o PT é muito forte há muitos anos. Lá o petróleo é dominante. Exatamente, o pré-sal lá é muito forte. Então, se não me falha a memória, o orçamento anual está em 3 bilhões por ano
Acho que é um dos maiores do Brasil, né? É o maior do Brasil. É o maior, né? É o maior do Brasil. Acho que o vice-presidente do PT era de lá, não é? É de lá, o Quaquá, prefeito, né? Agora, atualmente. Se envolveu um tempo atrás numa polêmica aí de alguma coisa, eu acho que ele estava envolvido em alguma coisa. Depois eu vou puxar aqui, eu vou lembrar. Puxa aí, o Quaquá, ele é prefeito hoje de Maricá, tá revolucionando de novo. O Quaquá, ele foi prefeito em Maricá, quando o Royce Pressal estava entrando no município de Maricá. O Quaquá era prefeito, não tinha nada, aí ele começou a fazer as mudanças dentro da ideologia deles. Em Maricá, por exemplo, tem uma moeda social chamada Mumbuca. Mumbuca. Que eu brincava quando eu fui lá, eu falei, cara, é tipo o estaleca do Big Brother, só vale pra dentro da casa do Big Brother. E o Mumbuca só vale pra dentro do município de Maricá. Claro que hoje tem um lastro muito grande, né? E lá eles têm vários programas sociais muito legais pra quem é de fora e olha e fala, caramba, cara, eu quero morar em Maricá. Jardas, lá o prefeito, juntamente com a Câmara dos Vereadores, acabaram de aprovar mais um implemento social que vai ser a carteira de motorista social. Se você não tem habilitação, em Maricá a prefeitura vai te dar a carteira de habilitação. Lá tem o passaporte universitário também, que é muito legal. Dentro do passaporte universitário, o cara consegue... ele tem todas as vantagens para poder estudar. Então, a prefeitura banca para ele a universidade que ele escolhe, paga o transporte para ele, dá uma ajuda de custo. Enfim, a prefeitura lá é uma verdadeira mãe. E em 2024 eu toquei uma campanha política também no município de Maricá para o vereador Elter Ferreira, que a gente trabalhou para o seu 5º mandato, a gente venceu a eleição lá, fomos o 4º mais votado do município de Maricá. O Elter hoje é um vereador que está como secretário de Meio Ambiente, fazendo um excelentíssimo trabalho na frente da pasta do Meio Ambiente lá em Maricá. Então eu tive o prazer de tocar a campanha. Do Elter, eu também fiquei lá mais ou menos uns 45 dias no município de Maricá. E a gente tocou a campanha lá, de ponta a ponta, a gente ganhou a eleição e a gente continua atendendo ele agora nas demandas mais pontuais, que é para a Secretaria do Meio Ambiente. Hoje você atua, Bruno, tanto na área política quanto na área comercial. A sua empresa de marketing hoje, ela tem esses dois focos. Faz a parte de lançamento, eu vejo que eu sempre acompanho você na rede social, TikTok, você está muito forte, tem uns insights muito bacanas, eu vejo que sempre você está postando lá e está dando dicas e está falando pro pessoal. Eu gosto de acompanhar o seu dia a dia, porque você fala, hoje eu estou fazendo tal coisa, daqui a pouco a gente vai estar indo em tal empresa e tal. E ao mesmo tempo você concilia essa questão de fazer essa estratégia política para algumas pessoas que contratam o serviço, como eu falei. Você não é uma liderança política, você trabalha na política, diferente de um político, uma pessoa que tem uma posição política, que defende uma posição política, você é uma pessoa que trabalha com isso. Então você está ali para a pessoa que te contratar, você vai fazer o trabalho com excelência, da forma que você pode entregar da melhor forma possível. E é tranquilo você conciliar essas duas coisas? Como que é isso? Você tem equipe hoje focada nos dois segmentos? Hoje eu tenho equipes focadas nos dois segmentos. E assim, política, ela é muito pontual, né? Acontece de 2 em 2 anos. Então, por exemplo, esse ano é tranquilo. Ano ímpar, geralmente, eu até brinco. Eu não gosto muito de ano ímpar, eu gosto só de ano par, porque é ano que tem eleição. Ano que vem a gente tem eleição novamente. Então, eleição para governador, presidente, os deputados estaduais, federais e senado. Então, ano que vem a gente tem eleição. Então, todos os anos pares, a minha rotina fica dupla. Então, por exemplo, em anos ímpares eu acabo planejando e executando muito o meu lado corporativo, que é a Marketing, que atende não só em lançamentos digitais de infoprodutos, mas também a gente atende várias empresas. Então, saindo daqui, eu estou indo para Sumaré tocar mais uma campanha que a gente atende um cliente lá, que é um dealer, né, que a gente chama, que é uma concessionária da linha pesada, da linha amarela. A gente é o maior dealer da América Latina, a gente está em 4 estados no Brasil, 15 lojas, a gente é o maior da América Latina e a gente toca toda a campanha para os 4 estados. Eu saindo daqui, vou para Sumaré, a gente vai desenhar a campanha que vai tocar para o mês de abril. Março já está rodando, para o próximo mês a gente sempre trabalha com um mês antecipado. Então eu consigo gerenciar a comunicação de todas as formas. Quando chega em ano par, por exemplo, que é ano de eleição, eu geralmente trabalho, tenho uma jornada dupla, e aí geralmente o cara vai lá e compra o meu passe, e eu estou 100% à disposição do cara que comprou o meu passe. No começo, né, da Marketing 2016, a gente nasceu numa eleição política. Era municipal, eleição municipal, que foi o que me fez tocar a Marketing durante um ano aí,
Começamos em 2016, esse ano a gente completa 9 anos. Então eu comecei em junho de 2016, onde a gente estava iniciando o processo eleitoral. Então me ajudou bastante a tocar os primeiros projetos dentro da Maqueti, numa sala dividida com um grande amigo meu, Felipe, ficava da vida comigo, porque a gente levava muitas pessoas políticas, a gente tinha uma sala minúscula, um pouco menor que esse estúdio. E aí eu fazia foto, vídeo, levava todo mundo lá dentro, toda hora estava chegando alguém, político, não só os candidatos, mas coordenação política ia lá, a gente discutia, falava assim, muito sobre, fazia o planejamento de comunicação, então ele ficava bravo um pouquinho, né? Mas ele entendia que era um momento. Então, obrigado, Felipão, aí, que suportou a gente em 2016, e eu consigo tocar essas duas nuances, essas duas partes. O que a gente começou a fazer muito forte em 2024 foi o lançamento de infoprodutores ou infoprodutos, né? Aqui em Santa Bárbara do Oeste mesmo, a gente tem um case muito famoso, que é do Carlos Vec, o nosso amigo em comum, o Carlão. Carlão, tenho uma estima, uma amizade com o Carlão, sou padrinho de casamento do Carlão. Então, um abraço, Carlão. O Carlão logo vai estar aqui com a gente, já é uma promessa dele estar aqui com a gente. E, cara, o Carlão que tá crescendo, né? Hoje eu acho que é um dos maiores influencers aqui da região. Eu acho que em número de engajamento ele é o maior. Se você pega, não em número de seguidores, que talvez algumas pessoas tenham mais seguidores que ele, mas em número de engajamento, com certeza absoluta ele é o maior aqui da nossa região. Não tô falando de Santa Bárbara, não. Tá fazendo um trabalho sensacional aí. Faz a diferença na vida das pessoas e transforma. E aí, a gente começou a fazer isso em 2024. Foi um start que eu tive no final de 2023. Falei, cara, eu preciso entrar pro digital mais forte. Eu tava vendo algumas palestras. Cara, eu preciso entrar pro digital mais forte. E aí, eles iriam contratar a minha agência, a Maqueti, para desenvolver um trabalho de comunicação pro Carlos, que tava tentando novamente colocar o produto dele na internet. Ele já tinha tentado 2 anos seguintes, fracassou, não deu certo. E aí ele arrumou dois sócios, né, o Elliot e o Wesley. E aí o Elliot e o Wesley, chama o Brunão pra tocar pra gente, fazer LP, fazer algumas coisas de comunicação. Eles queriam me pagar. Eu falei, cara, eu não quero receber não, eu quero parte do negócio. Então a gente fizemos um combinado, eu tinha uma parte do negócio de comissionamento que a gente conseguia trazer. E, cara, a gente fez um estrago literalmente, assim. A gente pegou o Carlos, quando ele chegou até nós, ele tinha um Instagram que tinha 1000 e poucas pessoas. A gente tirou aquele Instagram, começamos outro do zero, ele ficou louco da vida. Não, cara, já tem seguidor aqui. Ele ficou bem frustrado no começo, porque, ele fazia, por mais que ele tinha poucos seguidores, ele fazia uns stories dele, dava 300 visualizações, então era muito pra ele. E aí, quando a gente começou um perfil do zero pra ele tinha 70 visualizações. Cara, ninguém tá vendo, não, vou voltar com o meu perfil antigo. Calma, Carlos, confia no processo, confia no processo, confia no processo. E a gente começou com algumas estratégias Primeiro começamos a chamar a atenção na internet, deixando dinheiro na rua, então a gente começou a chamar a atenção pra gente, pro perfil do Carlos. E aí, depois disso, a gente começou... O Carlos mesmo trouxe muitas ideias de ações, e ele falou assim, cara, é um chamado que eu tenho, vamos ajudar pessoas também. Então ele começou a fazer isso. E a gente encontrar o vídeo viral, né? Demorou um tempo pra gente encontrar o vídeo viral, mas nós encontramos um vídeo viral. E as pessoas, vocês que fazem conteúdo para a internet, é muito importante vocês terem essa persistência, porque as pessoas acham que você vai fazer 100 vídeos vai ser viral. Não é assim, se você pegar os influencers que tiveram sucesso, que estão aí hoje com 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de seguidores, esses caras fizeram 1000 vídeos para 3% dos vídeos, às vezes 1% dos vídeos ter tido sucesso. Às vezes, de cada 100 vídeos que eles fazem, um vídeo só consegue atingir aquilo que eles querem. Os outros 99 vídeos, não vai alcançar, ou vai alcançar um público pequeno, não vai ser aquilo que você espera. Mas a persistência, a consistência, a determinação de falar, eu vou continuar, vou fazer, porque uma hora vai dar certo. Exatamente. Não existe nada melhor do que a persistência, cara. Eu acho que em qualquer coisa. Se você pega, por exemplo, a gente até conversamos em off, o vídeo do Nicolas do Pix, por exemplo. O que eu falo pra todo mundo? Cara, eu, no meu ponto de vista, tá? Olhando como um comunicador, um comunicólogo, marqueteiro. A gente tava falando isso antes de Exatamente. Ele não fez algo falando assim, eu vou fazer um negócio pra estourar. Ele sabia que ia dar visualização, Sim. Até porque ele tem um termômetro da própria rede social dele. E ele fez o mesmo vídeo igual ele sempre costuma fazer. Porém... o Nicolas, ele já tem uma rede social muito forte. Exatamente. Né? Então, mas ele é uma figura muito importante. Ele tem uma média de visualização que ele fala isso em entrevistas. Cara,
eu fiz o vídeo baseado nas médias de visualização. Ele falou, cara, eu sabia que ia dar uma visualização. Por quê? Porque eu sei do que as pessoas estão falando e a gente levou uma ali. Só que... Ele não imaginava que ia dar 300 milhões de visualizações. Exatamente. E aí, a gente olhando pro próprio Nicolas, a gente entende, cara. Olha o próprio Nicolas falando que ele ficou surpreso de ter um vídeo viralizado. E olha que os vídeos dele dão muita visualização. 20 milhões de visualização, 12 milhões de visualização. E ele ficou, uau, deu 300 milhões de visualizações. Cara, eu me surpreendi. Quando eu vi o vídeo, porque geralmente como eu acompanho o Nicolas, então assim, tudo que o Nicolas posta, eu vejo. Porque eu sou um seguidor dele e sou assíduo, acompanho, curto, comento. Aconteceu. Quando veio... Eu vi de manhã que o vídeo tava estourado com 300 milhões, eu falei, meu Deus, cara, o que aconteceu? Eu falei, caramba, estourou, o vídeo estourou. Brunão, a conversa tá top, mas certo. A gente vai precisar fazer um break. O pessoal tá me chamando a atenção aqui, a produção tem que me chamar, puxar minha orelha, porque eu sempre esqueço os breaks aqui. Já deu nosso tempo aqui. É o merchan, meu amigo. É do que eu vivo. É, isso aí. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e já voltamos com mais Informa Brasil com vocês. Ah, sim! 2025 começou cheio de novidades para a mídia Sumpa. Uma delas é que agora, eu e o Metashow também estamos na TV Interior. Os programas da semana estreiam todas as sextas-feiras às 9 da noite e reprisam sábado em 2 horários, 3h45 da manhã e 1h da tarde. Se ainda existe programa de cultura pop de qualidade na TV aberta, sintonize nos canais da TV Interior e confira. Palavra de Bela. Olá, eu sou o Danilo Bueno e você acompanha comigo diariamente, de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 horas da tarde, o programa Calibre, trazendo as notícias do Brasil, as notícias policiais, as notícias reais do seu dia a dia, que podem afetar o seu cotidiano. Você acompanha aqui na TV Interior, informação interessante, a nossa TV democrática para todo o Brasil, diretamente de Santa Bárbara do Oeste. Te vejo diariamente a partir das 4 horas da tarde. Até lá! Olá, tudo bem com você? Estou aqui na TV de segunda a sexta ao meio-dia com muito ziriguidum para você. Vou trazer tudo sobre o esporte todos os dias, de segunda a sexta, sempre ao meio-dia. Então vem comigo, ziriguidum para você. No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal, aqui seu filho aprende de verdade. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Olá, todos ligados na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos, e agora em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks,
entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você de segunda a sexta às 20 horas. Não percam! Espero por vocês. Estamos de volta com o Informa Brasil e hoje aqui com a ilustre presença do meu amigo Bruno Zancan, dono da Maqueti, que tá batendo um papo muito bacana aqui, Brunão. Cara, se a produção não puxa a orelha, nós ficamos o dia todinho batendo papo. E a gente estava falando aqui sobre a questão de conciliar, né? Essa questão do marketing político junto com o marketing comercial. E eu perguntei isso porque a gente já fez campanha junto para algumas pessoas. Eu também atuo nessa área, na parte de assessoria. E nós convivemos juntos aí quase um ano na estrada e tal. E eu sabia que durante esse período eu via seu trabalho. Você com a agência, você dando todo o suporte para o candidato, acompanhando ele, fazendo foto, fazendo vídeo, edição, tal. E ao mesmo tempo dando assistência para a agência, cobrando a equipe, pedindo para o pessoal. Eu falava, cara, esse cara subia chupa cana ao mesmo tempo. O cara é bom, mano, o cara é bom. E eu já te conhecia antes, a gente tinha um amigo em comum, que eu também gosto de falar, o nosso amigo Felipe Corá, foi a pessoa vereador Felipe Corá de Santa Bárbara, foi a pessoa que me apresentou você. Felipe, um abraço, quando puder também vai vir aqui com a gente. E eu já te conhecia e já tinha uma admiração pelo seu trabalho na questão política, mas vendo você fazer tudo isso aí na parte comercial, eu falei, cara, esse cara é muito bom no que ele faz. É um cara que realmente faz um trabalho com excelência. E hoje em dia é difícil, cara. Você vê muitas pessoas hoje em dia nesse meio, principalmente do marketing, que hoje em dia está muito mais desenvolvido, muito mais rápido, porque a questão da rede social hoje em dia, a internet evoluiu muito rápido, avançou muito rápido com essa questão. Então você vê muitas pessoas fazendo. Certo. E às vezes quantidade não é qualidade. E eu fui, quando no começo do primeiro bloco, eu falei que a Maqueti é uma das melhores agências de marketing. Não uma das maiores. Porque às vezes você ser o maior não é você ser o melhor. Tamanho não é qualidade. Exatamente. São duas coisas que não caminham às vezes junto. Às vezes sim, mas às vezes não. E, cara, é muito bacana ouvir você falar da sua experiência, do seu know-how. E ter caminhado com você, ter visto na prática isso aí, cara, visto você editando o vídeo. A gente chegava, e eu sou um cara que quem já trabalhou comigo sabe que eu sou chato. Eu tenho algumas ideias na minha cabeça que, às vezes, eu não sei como fazer. Mas eu sei o que tem na minha cabeça. Inclusive, bonita a introdução do seu programa. Obrigado. Tem um dedo seu aí. Tem uma participação sua. O Bruno me entendia muito bem disso. Eu chegava pro Bruno e falei, Bruno, eu tô com uma ideia de fazer um negócio assim, cara, ó. Eu queria pegar o candidato, fazer pra ele falar. Bruno, não, beleza, entendi o que você falou. Às vezes nem eu tinha entendido o que eu tinha falado. Eu ainda tava construindo o pensamento. Daqui a pouco ele vinha com o negócio pronto, falou, isso aqui que você tava querendo? Eu falei, cara, era isso mesmo. Eu falei, poxa vida, então, nesse meio político, foi uma pessoa que eu encontrei que conseguia fazer uma leitura do momento, do que estava acontecendo e entregar o produto ali que a gente estava precisando. Então, Brunão, é muito bacana, cara, ter você hoje com a gente aqui. Tá? Jardas, o legal é o seguinte, você citou o ponto da internet, que hoje tem muita gente fazendo, a internet é muito rápida, e eu acho isso um baita de um perigo, porque, por exemplo, se você entender, você sabe, você é um cara safo, você estudou sobre isso, você sabe como é que funciona a comunicação. E as pessoas hoje estão muito apressadas para as coisas acontecerem. A pessoa grava 3, 4 vídeos e fala, ninguém tá vendo, não vou parar de fazer. Cara, e não é assim que funcionam as coisas. A gente pega, por exemplo, eu até fiz um vídeo no meu canal do YouTube falando exatamente sobre isso, qual é o momento que a Maqueti está vivenciando. A gente não está nichando a nossa agência, mas a gente está escolhendo a dedo os nossos clientes. Por quê? Porque eu não preciso ter um cliente que só me pague e eu execute. Eu preciso ter um cliente que tenha uma mentalidade de crescimento para que o meu trabalho seja executado. Porque senão, se for só para pagar e fazer uma publicação, um vídeo, um filme, você contrata um monte de gente aí. Não é isso o propósito da Maqueti. A Maqueti, ela quer
crescer e caminhar junto com o meu cliente. Só que se ele não tiver essa mentalidade, não vai adiantar de nada. Eu tenho alguns clientes hoje que chegam na Marketing e a gente está criando uma cultura na operação desse cliente, porque ele não tem uma cultura. Por exemplo, eu sempre falo para todo mundo que um processo comercial claro e definido é o que vai nortear a tua empresa para o próximo nível. Não existe você fazer a mesma coisa e ter um resultado diferente. Isso não vai acontecer. Einstein já dizia isso. Exatamente. Todo mundo chega pra mim, sabe, eu quero mudar. Pô, você precisa fazer vídeo. Não, mas eu tenho vergonha. Então você não vai mudar. Nunca. Como assim? Eu preciso... Cara, se você tem hoje grandes companhias, grandes empresas, com CEO, presidente da companhia fazendo vídeo, você não quer fazer um vídeo. Você acha que você não... Não, mas eu não quero fazer vídeo porque eu tenho vergonha. Você tem vergonha? Vergonha do quê? Vergonha de apresentar a sua solução? Porque se você vende algum produto ou um serviço, você está vendendo uma solução para a pessoa. Você vende uma roupa, está vendendo para quem não tem roupa. Eu vejo isso aí que você está falando, cara. Eu vejo isso como exemplo. Eu vejo o Zuckerberg. Eu sigo ele no Facebook, mesmo quando eu não concordava. Hoje eu concordo um pouco mais com as posições dele. Agora ele tá... agora que ele aboliu essa ideia de cultura woke, eu gosto muito mais dos posicionamentos dele. Mas mesmo antes eu já seguia ele, para ver o que ele estava fazendo, acompanhar um pouco do dia a dia. E eu via, cara, que ele foi um cara que nunca se esquivou da rede social que ele criou. Ele fazia questão de sempre estar postando, mesmo sendo o cara que é o cara. Ele postava um negócio lá, cara, era 5 milhões de curtidas, 1 milhão de compartilhamento. Então, assim, é isso que você está falando. Ninguém pode se esquivar disso aí. Exatamente. O Carlão, que a gente falou no outro bloco dele, quando o Carlão começou lá atrás com o negócio dele, ele me procurou. A gente é muito amigo, ele me procurou e falou assim, cara... Me ajuda a fazer os vídeos, você tem mais facilidade de fazer vídeo, faz os vídeos. Eu falei, não, cara, quem tem que aparecer é você. O negócio é seu, você que tem que aparecer. Ele falou, não, mas eu não gosto. Eu falei, mas você vai ter que gostar, pô. Você tem que gostar, a cara é sua. Exatamente. Você tem que aparecer. E, graças a Deus, ele entendeu isso e, hoje tá no que tá aí, estourou. Graças a Deus. Cara, eu sempre fui um cara muito chato com o Carlos, ele sabe disso. Ele chegava pra gravar... Eu sou um cara... Eu entendo de comunicação. Eu sou um bom comunicólogo, eu entendo de comunicação. Aí você me pergunta, como? Estudando? Cara, eu acho que... Comunicólogo, esse termo é legal. Eu sou um comunicólogo. Cara, eu sou um negócio que não tem como te explicar como é que eu sei. Eu não sei como que eu sei, eu só sei que eu sei. Porque você chega pro cara e fala assim, o que define uma propaganda boa de uma propaganda ruim? É o olhar. Olhar de quem? O que é bom, o que é ruim? Se você pega pro dono da companhia, ele fala, pra mim bom é o que vende. Então, pra você, visualmente, pode estar horrível. Mas você tá vendendo, a melhor propaganda que tem é aquela que você fala que tá ruim. Porque é que tá vendendo. Então, eu não sei como eu sei, eu não sei como eu faço, eu só sei que eu sei. Então, eu bato o olho e eu falo, cara, tá errado a comunicação, o formato de você se comunicar, o formato de você falar. As pessoas falam, não, mas você falando é muito fácil. Eu falei, porque é fácil, é simples. Cara, a propaganda é algo sensacional. Eu lembro que tem uma propaganda que nunca saiu da minha mente, nunca. Foi algo que me marcou e que eu achei genial quando fizeram a Pepsi. Só de falar, acho que você vai lembrar. Tem uma propaganda da Pepsi que o menino chega na máquina de refrigerante e ele começa a apertar e pedir e tirar uma Coca. Aí você fala, poxa vida, mas é a propaganda da Pepsi. Por que ele tá pegando uma Coca? Ele tira 2 Cocas. Aí ele não satisfeito em pegar uma Coca, ele tira outra. Eu fiquei louco, eu falei, poxa vida, é a propaganda da Pepsi, ele pegou 2 Cocas. Ele coloca as 2 Cocas no chão e ele sobe em cima para poder alcançar a Pepsi. Eu falei, cara, eu era jovem, muito jovem, quando eu vi aquela propaganda, eu achei genial. Eu falei, cara, que genial que o cara fez. Ele conseguiu chamar a atenção do público da Coca. Todo mundo que gosta daquele produto chamou, parou ali para ver. E ao mesmo tempo ele conseguiu levar todo mundo pro produto dele. Exatamente. Então, quando a pessoa entende dessa ideia do marketing para atrair, e hoje em dia você tem a ideia do viral, e nessa ideia do viral político, eu dou sempre um exemplo, que eu acho que é o cara que entendeu o algoritmo, é o cara que pegou a senha, Prefeito Manga. Prefeito Manga, ele é um cara que tem que ser estudado. Eu falo para todo mundo, Prefeito Manga, você é demais, você tá assim, cara, anos-luz à frente da maioria dos políticos, não só desse país, quanto do mundo. Ele entendeu como a rede social funciona. Ele entendeu. E ele entendeu que você fazer
o vídeo viral não tira a sua credibilidade enquanto autoridade política, enquanto prefeito, enquanto qualquer cargo político que você tenha. Ele consegue fazer isso com bom humor. E eu tô falando isso, pessoal, não tenho um vínculo nenhum com o Manga, tá? Eu conheço o Manga de vista, já tive em reuniões com eles por estar participando ou trabalhando com alguém que fazia parte do mesmo partido, que é o Republicanos, que é o partido que ele tá. Mas não tenho nada com o Manga. Mas eu sempre admirei isso nele, porque ele entendeu, cara, e assim, ele faz isso e não perde a postura dele como prefeito. Sim. Foi escolhido um dos melhores prefeitos do Brasil há algum tempo atrás. Cara, qualquer vídeo que ele posta é 100 mil curtidas, não sei quantas milhões de visualização. E é um vídeo que ele consegue, ele entendeu que ele tem que prender a atenção da pessoa ali nos primeiros 5 segundos, 3 segundos. Ele prende a sua atenção, você para pra ver, aí ele vem com a mensagem que ele precisa. Com isso, ele consegue levar o recado que ele precisa pro jovem, ele consegue levar o recado que ele precisa pro pessoal mais velho, ele consegue se comunicar tanto com o TikTok, quanto com o Instagram, quanto com o Facebook, quanto com o Kawaii, quanto com o YouTube. Ele consegue se comunicar com todas as redes sociais, cara. E isso é muito difícil. Porque a maioria das pessoas, elas não conseguem transpor essa barreira das redes sociais. Eu, por exemplo, quando eu me engajava muito na rede social, eu tinha uma facilidade muito grande com o Facebook. Tanto que no Facebook cheguei a fazer lives, na época que bateram 1 milhão, 2 milhões de visualizações. Cheguei a ter 24, 25 mil seguidores no meu Facebook, na página do Facebook. Mas no Instagram eu tinha muita dificuldade, porque é uma linguagem diferente, é um público diferente. Você tem que trazer outro formato. E eu tinha essa dificuldade de me adaptar ao Instagram. Né? O TikTok já foi alta fase. Na época que eu tava, não tinha o TikTok ainda. O YouTube, eu nem me atrevi a mexer com o YouTube, porque eu não entendia do YouTube. Nunca quis me aventurar lá, porque eu achava muito difícil. E ele não, cara, ele entendeu isso. Alguém com certeza, alguma pessoa do marketing dele orientou ele. E isso é muito importante quando você tem alguém com essa visão sua, que chega pra pessoa e passa isso aí. Eu acho que nem só isso, né? Eu acho que o cara, quando você passa a comunicação, o cara tem que ele tem que aderir ao que você está falando. Eu sempre tive muita dificuldade, eu sempre costumo dizer e falar sobre isso, tá? Eu tenho algumas pessoas que a gente dá mentoria e eu falo para as pessoas assim, cara, eu vou falar para você, vai entrar num ouvido, vai sair pelo outro. Você vai pegar um cara, você vai pagar caríssimo, ele vai falar a mesma coisa, você vai falar, é verdade. Inclusive o Bruno falou sobre isso. Aí porque você não tem autoridade? Não, talvez pela proximidade, tem muitos amigos. Por exemplo, eu sou um cara muito incisivo. Eu fiz uma campanha em 2022, você sabe. Estávamos juntos. Estávamos juntos em 2022, que eu olhei para o cenário, visitei algumas cidades junto com o candidato, e ele me perguntou assim, e aí, quantos votos você acha que eu vou ter? Eu falei, cara, vai ter uns 15 mil votos. Você tá louco? Mano, eu vou ter no mínimo 50 mil votos. Falei, cara, vamos lá. Você tá olhando por um ponto de vista seu. Eu tô olhando por um ponto de vista mais aberto, mais panorâmico. Que é o problema da maioria dos candidatos. Eles não têm essa visão, né? Exatamente. Ele tem uma visão mais fechada. Eu falei, eu tô olhando uma visão mais panorâmica, tá? Se uma visão mais panorâmica, eu falei, cara, funciona assim, assim, assim. Aí eu falei pra ele assim, ó, indo viajar, ele era uma cidade muito longe, eu falei, cara, e a gente ficava 8 horas, ele discutia comigo e eu dirigia, né? Eu dirigindo pra ele. Tive que apartar muitas brigas. Exatamente. Isso aqui! Falei, cara, deixa eu falar um negócio pra você, cara. Você pode dar chilique, rolar no chão, mas os números não mentem. Eu falei assim pra ele, você imagina, eu falei assim, cara, 15 mil votos é voto para um, cara, que as pessoas não têm noção. Você não tem ideia como que é 15 mil votos, você conseguir 15 mil votos. Eu falei pra ele assim, cara, pra ele, ó, você imagina 50 mil pessoas pegando o título de eleitor de manhã, eu falei, cara, eu vou sair pra votar, e vou votar em você, 50 mil pessoas. Eu falei, cara, 15 mil já é voto pra caramba. Muitas cidades do estado de São Paulo não tem 15 mil habitantes. Exatamente. Aí eu cheguei, cara, aí a gente foi, total, aí eu sou um cara muito sincero, né? O Jardim sabe, me conhece. A mãe dele me perguntou, quantos votos ele vai ter? 15 mil. Pô, cara, se for pra minha mãe que eu vou ter 15 mil votos, você quer me quebrar? Beleza. Passou-se o período da eleição, passou a eleição. Cara, eu errei por pouco.
Ele teve 13 mil e alguma coisa. 14 Quase mil, 14. 14 mil e alguma coisinha, quase 15. Eu errei por pouco. Aí ele me ligou. E foi uma questão que a gente tinha comentado com ele, que existia a possibilidade dele ter rompido essa barreira. Mas justamente pela questão dele não seguir ouvir. as orientações. A gente chegava e falava, ó, é o seguinte, agora é o momento de você fazer isso. Ah, mas eu não posso fazer isso. E aquela relutância da pessoa que não entende que, a visão dele não é a visão macro. Ele tem a visão do candidato, e a visão do candidato, ninguém chega pro candidato e fala assim, eu não vou votar em você. Ninguém. O cara pode te odiar, o cara pode odiar o candidato, mas ele não vai chegar pro candidato e falar assim, eu não gosto de você, eu não vou votar em você. A não ser que seja uma pessoa muito ignorante, muito grossa, mas é difícil você encontrar alguém assim. Muito pouco. A maioria das pessoas, elas vão te tratar bem, elas vão ser educadas, falam assim, não, conta comigo, tô junto. Conta com a minha família. Vai falar pra você. Então, assim, quem tá por trás, quem tá nos bastidores, ele tem aquela visão de ver quando a pessoa sai de perto de você, ver a cara que ela faz quando ela vira as costas. Então, ele vê a pessoa conversando depois que ela deixa aquele círculo, aquela rodinha. Então, a gente tá ali, a gente tava vendo e monitorando. A gente chegava e falava, cara, você tem que mudar a sua linguagem, ó, muda o jeito que você tá abordando as pessoas, a forma que você tá se colocando não é adequada. Isso aí não dá uma conexão forte. Falta você chegar com um apelo. E a gente fala de apelo, não que a pessoa tem que fazer algo... Na comunicação se chama rapport. Isso. Você tem que criar uma conexão com o outro lado. E o rapport é muito importante, principalmente para o político. Por isso que o político fala de assuntos comuns. Por exemplo, a Americana está sofrendo muito com a falta d'água. Então não tem água em Americana. Então o político... O que é a conexão? Tá todo mundo com problema com água. E com dengue também, né? Porque até o prefeito tá se recuperando. Os dois sobrinhos... Melhoras aí pro prefeito que tá se recuperando aí, coitado. Então isso é rapport, é conexão. Então, assim, quando a gente falava isso pra ele, cara, você tem que melhorar seu apelo. E ele não entendeu isso. E lá, faltando uns 6 meses pra campanha, eu cheguei pra ele e falei assim, ó, hoje, eu falei pra ele, eu sou seu amigo, e eu falei pra você, se um dia eu achasse que não dava pra chegar, eu falaria pra você. Hoje eu tô falando pra você, não chega. A gente não vai chegar. Porque pra chegar tinha que mudar tudo isso aqui. Você não tá disposto a mudar, então não vai chegar. Mesmo assim, ele insistiu, o Bruno falou, ele insistiu. Então, assim... O Manga, cara, ele tem essa diferença, que ele entendeu... Ele escuta. Eu acho que ele escutou quem falou pra ele, cara, e ele entendeu o negócio e fez. Cara, esse dia ele fez um vídeo sensacional. O cara, ele tava com um capacete, eu falei, o que esse maluco vai fazer? Ele entra num vídeo com um capacete, o cara joga uma telha na cabeça dele. Ele falou, pessoal, tijolada pra todo lado, tal. E todo mundo para pra ver o que tá acontecendo. O cara dá uma tijolada na cabeça dele, cara, ele com um capacete. Aí ele tira o capacete e fala o que ele quer. Todo mundo para. É cômico, é engraçado, mas não tira a informação e nem o conteúdo do que ele está passando. Mas a internet, ela funciona assim, você tem que entender. Se você quer hoje alcançar as massas, se você quer hoje estar dentro da rede social de uma forma orgânica, porque se você for através de impulsionamento, a rede social também te dá isso. Se você tiver grana para injetar lá, política não, porque a política ela tem os limites. Se você também dá, mas aí tem os limites. A gente já teve casos de políticos que excederam esse limite e tiveram até seus mandatos cassados aí. Teve um caso de uma juíza, eu acho que foi uma juíza que foi candidata, foi eleita e depois, devido ao excesso de gasto, ela foi cassada. No Brasil hoje, para ter mais equidade, eu nunca vou falar igualdade, mas para ter mais equidade, para ser o mais paro possível na eleição, porque, por exemplo, se você pega um candidato, um vereador de mandato que vai ir para uma reeleição, para ele é muito mais fácil, porque ele já tem mandato, ele já tem a pasta na mão, ele já tem ações para fazer, para ele é mais fácil. Um cara que não tem mandato, ele não consegue. Aí, no Brasil, se instaurou a pré-campanha, então você pode fazer a sua pré-campanha para você ter mais equidade também, conseguir fazer algumas coisas. Tem os e limites. Aí teve esse problema dessa juíza. Que ela extrapolou o limite uma pancada na pré-campanha. Porque aí você, tipo assim, não pode ser um valor muito acima do que você vai gastar na campanha. Porque, por exemplo, seu limite de gasto de campanha é 1 milhão. Mas aí na pré-campanha você gastou 3. Mas peraí, então você fez campanha antes da sua campanha. Exatamente. Não foi uma pré-campanha, foi uma campanha antecipada. E tudo soma, porque as pessoas não sabem, é que tudo soma. Se você tem 1 milhão...
Você tem 1 milhão para gastar na pré e na campanha. Ó, isso aí, pessoal, você que tá pensando em sair candidato um dia, toma esse insight aqui para vocês, ó. Aprende aí essa aula aí. Exato. E outra coisa muito importante, tá? Eu tenho um canal no YouTube, chama Elegendo, que eu dou várias dicas 100% gratuitas, principalmente de comunicação. Aqui em Santa Bárbara eu dei uma palestra muito legal para a turma que me contratou, né, claro, do prefeito Rafael Pelvezan, que tinha um grupo lá. E aí eu fui lá falar sobre comunicação política, porque as pessoas tinham muita dificuldade de entender o que era gerar conteúdo. Porque os caras falam, se você gerar conteúdo, o cara fala, o que é gerar conteúdo? O que é gerar conteúdo? E eu costumo brincar, tudo é conteúdo, né? Mas as pessoas precisam enxergar que tudo é conteúdo. Brunão, acho que a gente precisa fazer mais um break aqui antes que o pessoal me puxe a orelha novamente. Vamos rapidinho para mais um intervalo aqui com o Informa Brasil e já voltamos para a gente fazer o último bloco aqui e bater mais um papo com o Bruno Zancan. Ah, sim! 2025 começou cheio de novidades para a mídia Sumpa. Uma delas é que agora, eu e o Metashow também estamos na TV Interior. Os programas da semana estreiam todas as sextas-feiras às 9 da noite e reprisam sábado em 2 horários, 3h45 da manhã e 1h da tarde. Se ainda existe programa de cultura pop de qualidade na TV aberta, sintonize nos canais da TV Interior e confira. Palavra de Bela. Olá, eu sou o Danilo Bueno e você acompanha comigo diariamente, de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 horas da tarde, o programa Calibre, trazendo as notícias do Brasil, as notícias policiais, as notícias reais do seu dia a dia, que podem afetar o seu cotidiano. Você acompanha aqui na TV Interior, informação interessante, a nossa TV democrática para todo o Brasil, diretamente de Santa Bárbara do Oeste. Te vejo diariamente a partir das 4 horas da tarde. Até lá! Olá, tudo bem com você? Estou aqui na TV de segunda a sexta ao meio-dia com muito ziriguidum para você. Vou trazer tudo sobre o esporte todos os dias, de segunda a sexta, sempre ao meio-dia. Então vem comigo, ziriguidum para você. No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal, aqui seu filho aprende de verdade. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Olá, todos ligados na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos, e agora em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você de segunda a sexta às 20 horas.
Não percam! Espero por vocês! Brasil aqui no nosso último bloco e hoje batendo um papo muito bom aqui com o Bruno Zancan, que se deixar, Bruno, nós fica a semana toda conversando aqui, cara. Que assunto bacana que a gente puxou aqui hoje, falando sobre nossas experiências, o seu know-how aí na área do marketing político, marketing comercial. Mas, Brunão, a gente aqui no Informa Brasil, a gente sempre tira um bloco ou dois para falar um pouco sobre o que está acontecendo no mundo. Bora. E no Brasil, cara, uma coisa que eu queria falar com você, você que é do marketing, você que é do meio, cara, que jogada de marketing foi essa do Gustavo Lima com o Caiado? Até esse dia o Gustavo Lima tava com o Marçal, e batendo no peito, era brother, foi para os Estados Unidos junto, ver a aposta do Trump, e era Gustavo Lima e Pablo Marçal na chapa, e do nada saiu o Marçal, entrou o Caiado tá até impugnado pela justiça, não pode ser candidato, tá igual o Bolsonaro agora no momento, também não tem condições de ser candidato na próxima, mas o que você achou dessa jogada aí? O que você acha disso aí? Cara, movimentações da massa, né? O que acontece? Vamos lá. Eu tenho... Quem que se fortaleceu nessa jogada no seu ponto de vista? Vamos Caiado, com certeza. E aí você pega o olhar de todo mundo que, querendo ou não, se o Marçal não dá aquela ramelada no final daquele laudo falsificado, você acha que ele iria pro segundo turno ou não? No seu ponto de vista. Não dá. Foi bem diferente, né? A diferença foi bem pouca. Eu acho que pesou muito o laudo pro Marçal nos últimos dias ali, quando o Bolo soltou, falou, cara, esse laudo é falso, não sei o quê, pesou negativamente pro Marçal. Ele achou que todo mundo ia esquecer e isso pesou na urna, certo? E aí, o que o Gustavo Lima fez? Pegou a atenção da maior cidade do Brasil, que é o Pablo Marçal, que, querendo ou não, na comunicação, tem um cara na internet que chama Ryan dos Santos. Ele falou assim, cara, eu cresci absurdamente em 2018 nas minhas redes sociais, porque eu ia lá na publicação do Bolsonaro e falava, povo machista! Aí os caras que achavam que o Bolsonaro era machista, pá, é isso mesmo, não sei o quê. Ele falou, cara, o algoritmo não entende o que é um comentário bom e um comentário ruim. Ele só sabe que é um comentário. Ele falava assim, cara, eu movimentava as massas. E aí que eu vou olhar pra você e falar, pra quem foi o maior beneficiário nesse tudo? Você falou, pô, pro Caiado. Por quê? Porque o Gustavo Lima já tem a sua relevância. Ele vai lá e faz todo mundo que gosta do Marçal olhar pra ele. Ele fala, pô, agora eu vou testar o Caiado. E aí? Ele vai lá, leva essa comunicação e toda essa visualização e audiência pra olhar e entender. Isso pra mim tudo é termômetro. Termômetro de sentido. Mas você acha mesmo que essa candidatura, essa ideia de candidatura do Gustavo Lima vinga, cara? Não. Isso é loucura. Não Porque, vinga. Não vinga. Primeiro, financeiramente falando, é loucura. O homem que ganha milhões com um show vai sair para ganhar 35 mil, 40 mil como presidente. Se por um obséquio fosse eleito, já seria um absurdo aí. Um show do Gustavo Lima hoje bate na casa de 1 milhão, o cachê dele. Aí você abre mão de um cachê de 1 milhão para ganhar 35, 40 mil por mês. Já não faz sentido. Segundo, você cogitar a possibilidade de que você trazer um público de um artista, que por mais que eu admiro, Gustavo Lima, acho que ele é um artista sensacional, um homem que realmente merece o seu reconhecimento, é um cara que sempre fez um trabalho bacana, um homem de família e tudo. É um artista ímpar. Merece todo o reconhecimento que tem. Como artista. Sim, como artista. Tudo que ele construiu, sempre fazendo aí. Tentaram, agora há pouco tempo, denegrir a imagem dele com algumas coisas. Mas assim, ele conseguiu provar que realmente não tinha nada a ver com isso. Mas eu acho que é difícil você transcender isso e trazer isso para a política e conseguir fazer com que isso seja relevante na política. Alcançar algumas pessoas, 10%, 5%, até um pouco ali, mas chegar a bater, por exemplo, na casa dos 20%, 30%, 40% do eleitorado é difícil. Em cima do que você falou, o Arnold Schwarzenegger foi governador da Califórnia. Ah, mas não se compara. Você não vota na Califórnia, nem eu. Mas ele conseguiu transcender e transformar isso.
O que no meu ponto de vista, olhando agora, politicamente falando, eu acho que é péssimo para a direita. Se você tem um Gustavo Lima... É porque divide, né? Divide muito e quem ganha continua sendo a oposição. A esquerda se beneficia muito se você tem esse racha. E outra coisa muito importante, que eu gosto muito de dizer, e você sabe do meu posicionamento, a direita é muito desunida, meu amigo. A direita é muito desunida. Cada um olha para você. Então, eu vou te dar um exemplo muito claro, tá? Em Maricá, em 2020, esse candidato que era bolsonarista, agora ele não é mais. Agora ele tá com o Quaquá lá, ajudando a cidade dele, o município. Eu vi lá. E ele está coberto de razão. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro, quando foi lá, em Maricá, porque o Bolsonaro foi em Maricá. Você acha que o Bolsonaro falou alguma coisa sobre o PT em Maricá? Não falou nada. Não falou absolutamente nada. O Ricardinho Netuno, que é um vereador, acho que o único, tem dois lá, do PT. o único opositor do PT lá, foi o segundo mais votado. Ele teve quase 8 mil votos no orgânico. Quase 8 mil votos. É difícil, numa cidade que nem Maricá, que tem uma predominância já do PT há muitos anos. E se você pega lá, o maior empregador é a prefeitura. Tem mais de 40 mil funcionários lá na prefeitura. Essa questão do Arnold Schwarzenegger, eu acho que era um cara que tinha talvez uma abrangência muito maior. Não sei. Mas assim, eu acho que o Gustavo, eu acho que isso tudo é um flerte muito, muito grande que ele tá fazendo. Eu acho que eu não acredito que isso seja sério em nenhum momento. Eu acho que desde o começo, talvez ele faça isso, como o Luciano também fez lá em 2020, tentou flertar um pouco com a política, depois o pessoal começou a perseguir ele tirou o pé e se afastou. Então assim, não sei até onde vai isso. Eu vejo um problema muito sério, continuo falando ainda da direita, tá? Quem que é o seu candidato em 2026? Para presidente. Meu candidato é o Bolsonaro. Ele não pode ser eleito. Esse é um problema muito sério. Mas a possibilidade até que... Não, eu tô lendo... Até que se mude o cenário, o candidato cenário é Bolsonaro. Agora, ele não pode ser candidato. Mas meu candidato continua sendo o Bolsonaro. Esse é um problema muito sério. E aí? Você vai apoiar quem? Eu falava isso... Hoje, eu falei isso com várias pessoas abertamente. Hoje eu acho que o candidato mais indicado... Caso o Bolsonaro não consiga viabilizar a sua candidatura, Tarcísio, eu acho que é hoje o cara mais sensato, o cara mais forte no momento no meio político, é um cara que passa uma segurança para o mercado, ele consegue talvez congregar até muitas alas de centro e até alguns de esquerda, porque o Tarcísio ele tem um discurso um pouco mais tranquilo, ele não é um cara que vai para disputa ideológica toda hora, então ele fica ali, ele defende sim, é um cara conservador que defende, mas ele foca muito na questão de entregar o trabalho. O Bolsonaro não, ele sempre foi um cara muito assíduo na briga, na colocação, na imposição das ideias dele, sempre também por causa do trabalho que ele ficou 28 anos no Congresso, totalmente corrompido, onde durante muitos anos ficaram ele e o Enéas ali batendo numa tecla que muitas pessoas não davam atenção. Então eu acho que tudo isso cansou muito ele. Eu acho que tudo isso deixou ele já com aquele desejo de justiça. E eu vejo muito isso no Bolsonaro. Eu não escondo para ninguém, todo mundo sabe. Eu sou um admirador, sou uma pessoa que reconhece que ele fez um grande trabalho. Todos os presidentes que a gente teve, foi o presidente que mais conseguiu levar o país para um rumo de crescimento e desenvolvimento. Teve a infelicidade de pegar um momento de pandemia que atrapalhou o trabalho que poderia ter sido feito e ter sido muito maior. A gente tinha uma equipe extraordinária de pessoas de excelência que estavam ali no lugar certo, fazendo um trabalho certo. Então assim, mas eu falava isso lá atrás, antes do Alan e o Alan dos Santos, que hoje está exilado lá nos Estados Unidos. E no último aniversário dele no Brasil, eu tive o prazer de estar lá em Brasília com ele. Na época o Carlão estava comigo, estava o Felipe, Corá, estava todo mundo. E a gente participou do Terça Livre lá, na época, conversando com eles. E bem no dia do aniversário dele, a gente foi lá, levamos um presente para ele e tudo. E uma das conversas que eu tive com ele ali, rapidinho, eu perguntei a Alan, cara, como que a gente faz para unir a direita? Ele falou, cara, é impossível unir a direita. Eu falei, por quê? Ele falou, porque a direita, cara, ela tem uma visão muito... ao mesmo tempo...
pragmática das coisas. Cada um defende com unhas e dentes aquilo que acredita. Então, assim, eles não querem, às vezes, ceder. Cada um defende o seu ponto de vista num certo ponto que é difícil eles quererem, tipo assim, abrir mão. A grande dificuldade que eu vejo na direita é que todo mundo quer ser protagonista. E não existe. Não existe um filme onde todo mundo é protagonista. Acho que a questão... É assim, já. O protagonismo, acho que existe protagonismo. Principalmente na questão do Bolsonaro. Eu não tô falando do Bolsonaro como figura. Eu tô falando que o problema da direita é que todo mundo quer ser protagonista. E não tem espaço pra todo mundo ser. Não tem como. Quantos Nicolas existem? Pra você eleger um Trump igual foi eleito agora nos Estados Unidos, muita gente teve que sair de cena e colocar o foco ali. Então, assim, pra gente eleger Bolsonaro em 2018, o foco, todo mundo teve que focar ali. Foi uma eleição eu falava muito isso, diferente. Mas em 2022 eu falei isso, cara. Eu alertei o pessoal. Eu falo assim, 2018 galera... foi diferente. Mas então, em 2022 eu falava isso. Eu falei, pessoal, nós não estamos com o mesmo foco de 18. Tá todo mundo se preocupando agora em eleger governador fulano, em eleger o senador fulano, em eleger o deputado fulano. A gente está esquecendo que a gente precisa reeleger o presidente, porque se a gente perder aqui, a gente vai sofrer. Mas historicamente até a Dilma foi reeleita. Os caras não tinham esse olhar, olhar as pessoas não, justamente por isso. Mas as pessoas... Cara, o que aconteceu em 18 foi algo fora da caixa. Não, então, vamos voltar para 2018, tá? Eu falando de comunicação. 2018, o Bolsonaro fez uma de uma comunicação, 2018, tá? Uhum. Que ele se preparou 3, 4 anos antes. Você lembra muito bem disso? Sim. Ele foi se preparando. A facada culminou. Foi muito bom pra ele ter tomado aquela facada. Não, comunicação falando, tá? Sim. Pra ele, cara, foi o divisor de água. Tirou, porque o Bolsonaro, ele também não tem papas na língua. Tirou ele de debates onde ele poderia ter falado alguma coisa que poderia atrapalhar a jornada dele. Mas, eu acho que mesmo ele participando dos debates, a sensação de insatisfação naquela época de 2018, eu me lembro como se fosse hoje, cara. Eu fui no Tio Zé comer esfirra num sábado, tava lotado, cara, lotado de gente. E todo mundo falava de Bolsonaro naquela época, 2018. Todo mundo falou, não, esse Bolsonaro, numa mesa, tem que ser isso aí mesmo. Os caras que nem se viam, eles comentavam sobre. Cara, eu lembro que eu comecei a acompanhar o Bolsonaro em 2015 e apoiar e falar pra todo mundo, falar, se esse cara vier candidato, realmente eu vou apoiar e vou fazer campanha de graça pra esse cara, porque esse cara merece uma chance, porque as coisas que ele tá falando faz muito sentido. E em 2017 eu fui pro Nordeste um trabalho comercial. Eu fiquei 40 dias rodando o estado do Ceará, fazendo vendas. E eu voltei de lá, cara, eu falei pra minha esposa, eu falei assim, esse cara ele pode até não ganhar a eleição, mas esse maluco vai fazer um barulho nesse país, você não tem ideia, porque no Ceará, que é um estado tradicionalmente de esquerda, que defende as ideias do PT, que defende o Ciro e tal, os caras estão falando dele. Se esse cara conseguiu alcançar o Ceará, que é um estado que é totalmente blindado, que é fechado, e que as pessoas passam por uma lavagem cerebral mesmo, de não aceitar, de não deixar entrar. As pessoas estão falando desse cara, esse cara vai ter uma abrangência nacional gigantesca. Eu cheguei pra minha esposa e falei assim, vamos parar. E eu lembro até hoje, eu cheguei pra minha esposa e falei assim, nós vamos trabalhar até junho. Em junho a gente para a nossa vida. E nós paramos, cara. Eu parei minha vida em junho de 2018. Parei tudo que eu tava fazendo. Parei tudo. Na época eu tinha uma empresa de representação comercial. Parei tudo. Eu falei assim, nós vamos parar agora. Nós só voltamos a trabalhar depois do segundo turno da eleição. Porque o nosso foco vai ser ajudar esse cara. Esse cara precisa ganhar essa eleição. E deu certo. E a gente focou, cara. Fomos pra rua, fizemos o que tinha que fazer. Eu vou te trazer um exemplo aqui. Em 2022, antes da eleição, eu estava em Cabrobó. Talvez você nunca tenha ouvido falar. Eu conheço, pô. Sertão pernambucano, divisa com Bahia. Sou cearense, pô. Lá onde o Lampião passou, amigo. Longe. Conheço, tudo mato. Tudo mato. Cabrobó. Estávamos em Cabrobó. Cara, eu vou falar pra você... Por isso que eu falo, cara. Eu acho que o Bolsonaro errou muito. Mas muito. Na campanha de 2022. Em Cabrobó, onde eu estava, no hotel, não passava propaganda nenhuma do Bolsonaro. Na época do Bolsonaro, porque estava no segundo turno, na hora que ia passar, não foi possível passar, cumprindo uma lei. Cara, lá no Cabrobó, beleza. Mas você não acha que existia um complô do STF, de todo mundo
contra ele? Pode ser que sim, mas aí, beleza. E assim, a lavagem cerebral que você falou realmente existe. Porque a gente vinha lá e falava assim, tinha um pastor amigo nosso, pastor Oswaldo Júnior, ele falava assim, você é Lula ou Bolsonaro? Sou Lula. Os crianças, por que Lula? Bolsonaro é do mal, vai vir pegar nós. Misericórdia. Falava isso lá em Cabrobó, cara, 2022. Misericórdia. Eu lá. Então tem essa lavagem cerebral desde quando era criança. Mas assim, me deixa muito preocupado em 2026 justamente por isso. Eu vou votar no Bolsonaro, mas o Bolsonaro não é candidato. E aí, beleza, ele vai indicar... Não, mas ainda existe possibilidades. Então, assim, enquanto existe possibilidades, por exemplo, Lula não era candidato até um ano e meio antes até um ano e meio antes da eleição. Até quem soltar ele? Não. Mas aí, porque haviam possibilidades. Cara, mas... Haviam possibilidades. Por exemplo, hoje, tem uma lei tramitando no Congresso. Mas eu vou falar... Tem uma lei tramitando no Congresso que, se for aprovada, essa lei muda completamente o mole que o Bolsonaro deu, o Lula não vai dar. Não. O mole que o Bolsonaro deu... É que nem eu falo. Para o Lula ser candidato, o mole que o Bolsonaro deu para o Lula ser candidato, o Lula não vai dar esse mole para o Bolsonaro, amigo. Sim, até porque os caras não são democratas, né? Eles não jogam com a democracia, eles trabalham diferente. Mas assim... assunto que tem muito pano pra manga, viu? Nosso tempo deu, cara. Só tenho a agradecer de coração. Obrigado. Se nós tivéssemos aqui 5 horas para conversar, cara, não ia faltar assunto. Você sabe disso, que a gente tem muita conversa para ter. Eu gostaria de convidar você para vir outras vezes aqui, bater um papo com a gente, continuar nosso bate-papo. Será um prazer. E de coração agradecer. Manda um abraço para a irmã Juliana. Que Deus abençoe vocês cada dia mais. Que a Maqueti continue crescendo, avançando, ganhando aí o Brasil todo aí. Sucesso, tá? É nóis, irmão. Obrigado pelo convite. Precisar, só dá um toque, estaremos aqui. Obrigado. Pessoal, vocês que nos acompanharam, continue curtindo, compartilhando o conteúdo do Informa Brasil. Lembrando sempre que o Informa Brasil é um programa de parceria do Movimento Pra Frente Brasil e a TV Interior. Tá bom? Nos vemos no próximo programa, se Deus quiser. Deus abençoe a todos vocês.